Os exames são imprescindíveis para a detecção de algumas doenças. Contudo, para um diagnóstico correto, é fundamental seguir algumas recomendações. Você conhece quais os preparos para os principais exames? Essa e outras questões sobre os exames você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para tirar as nossas dúvidas sobre exames, nós recebemos aqui o patologista clínico Carlos Alberto Giaferi. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Obrigado, Juliana, pelo convite da entrevista. Eu gostaria de agradecer a produção aqui pelo convite. É um prazer. Eu achei interessante vocês terem chamado a gente para discutir esse tema que é muito comum entre a população e os médicos atuais, assim. Então é um tema que é bem relevante para ser discutido. Com certeza, acho que a gente vai solucionar aí muitas dúvidas hoje. Até para a gente começar a entender um pouco mais sobre o assunto, doutor Carlos, o que é que faz um patologista clínico? Fala um pouquinho mais sobre a sua profissão. Isso é uma resposta que eu sempre tenho que dar depois que eu me formei em patologia clínica. É uma coisa que eu sempre respondo para as pessoas. Pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece. Então, para começar a falar do papel do patologista clínico, a gente tem que falar a importância dos exames laboratoriais. Hoje os estudos mostram que pelo menos 80% das condutas médicas são baseadas em exame laboratorial. Então, por que não ter um médico responsável por esse exame laboratorial? Então, o patologista clínico, na verdade, é um médico que tem formação em uma faculdade de medicina e tem 3 anos de residência médica, com experiência em clínica médica, tá? E, na verdade, o papel dele é dar ênfase a alguns achados importantes nos exames para os médicos que estão solicitando e para a população também, para os pacientes. Além disso, ele tem que garantir a confiabilidade dos resultados. Então, hoje ele participa atualmente de acreditações de controle de qualidade no laboratório e ele é responsável por isso. Ele é um gestor de qualidade dentro do laboratório e ele também é responsável pela análise dos exames. Todo laboratório tem que ter um patologista clínico? Então, isso até era um projeto da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, tá? É um projeto que futuramente talvez entre em vigência, sim, mas pelo menos qualquer laboratório que seja hospitalar necessariamente precisaria de um patologista clínico, um médico. Agora os laboratórios particulares que não são conveniados ao hospital não necessariamente precisariam. Ah, legal. Agora a gente falando um pouquinho já sobre os exames. Por que o jejum é exigido para a realização de um exame de sangue, por exemplo, certo, doutor? O jejum, na verdade, é uma garantia que você tem de que não vai ter nenhum interferente no resultado do exame. Então, é um período que você deixa o paciente em jejum e que a dieta dele não vai interferir no resultado. Por exemplo, se um paciente se alimentou de uma comida muito gordurosa anteriormente ao exame, provavelmente triglicéridos, colesterol e frações vai vir alterado, vai vir aumentado. Então, isso é uma garantia de que o resultado que a gente está interpretando não tem interferência disso, da dieta. Outras coisas, fontes de erros também. O paciente que se alimentou com alguma coisa rica em glicose ou açúcar, se ele for fazer análise de glicose de manhã, vai vir alterada também. Então, necessariamente, para colesterol e frações e triglicéridos, são 12 horas de jejum, tá? E para glicose, pelo menos 8 horas. Existem outros exames também que precisam de um período específico de jejum, que seria o calciônico, que tem influência também se você se alimenta anteriormente. Então, o calciônico a gente prioriza 4 horas de jejum, tá? E o ferro sérico também. Se você vai dosar um ferro sérico num paciente com anemia ferropriva, uma criança, tal, você tem que deixar pelo menos ela em 4 horas em jejum. O restante dos exames, pelo menos 3 horas em jejum é o ideal. Tá? Legal. E em relação à água, doutora, a água pode? Então, depende do exame que foi solicitado. A água, em relação aos exames de sangue, não tem necessidade de segurar a quantidade, certo? Agora, se você for fazer um exame de urina tipo 1 ou de urina, se você não restringir a quantidade de água para o paciente, provavelmente essa urina vai vir diluída e provavelmente as dosagens que vão ser realizadas na urina vão vir alteradas, vão vir diluídas também. Então, o ideal seria segurar um pouco a quantidade de água em relação ao exame de urina também. Legal. Agora, doutor Carlos Alberto, a nossa equipe de produção foi até as ruas saber se as pessoas sabem dos preparos a serem tomados para a realização do exame de sangue. Vamos conferir.
partir da meia-noite eu não, assim, não, nem água, mais nada, não ingiro mais nada. No período da manhã não costumo tomar leite, nada, só água mesmo, até realizar o exame. Já me disseram que poderia tomar água 4 horas antes do exame, até 4 horas antes do exame, mas o jejum de 12 horas. Fiel. Procuro perguntar quanto tempo, porque tem diferença, né? Quando é para diabetes, quando é o hemograma completo. Então, conforme eu pergunto antes e aí eu costumo fazer, seguindo as regras, né? Eu não como mais nada depois das 7 horas. Aí se der vontade de alguma coisa assim, eu tomo um copo de leite, um suco, uma coisa leve. É muito raro eu fazer exames, eu só faço quando eu realmente estou precisando, quando eu estou doente, na verdade. Então você vai fazer uma pergunta no laboratório, às vezes a atendente não sabe, ela vai ver qual que é o exame que está fazendo e o médico também, por achar que o laboratório vai explicar, também acaba não explicando. Então se você não pergunta para o médico ou não pergunta para a atendente, ela não fala do preparo. Tem várias informações aí, né, doutor Carlos? Mas a informação, você acha que falta um pouquinho de informação para os pacientes? Sim, faltam. Às vezes o laboratório não tem preparo para isso, né? Ou às vezes o paciente também não pergunta. Uhum. É ideal que o laboratório tenha um manual de coleta que informe para o paciente todas as orientações adequadas para a realização do exame, certo? Uhum. Normalmente no balcão mesmo eles entregam alguma informação, né? Ou no site mesmo, você pode entrar no site do laboratório, se tiver um site, alguma coisa específica, e vai ter informação lá. Os médicos também podem passar essa orientação também, podem, né? Porque podem, sim. normalmente quando o paciente chega no laboratório, Sim, ele já vai chegar para fazer o exame, sim. né? Então essa fase esse preparatório já aconteceu, o problema né? de você deixar o médico orientar, muitas vezes ele não tem a informação adequada para orientar. Ah, é? O que a gente vê muito hoje em dia, eu como patologista clínico, vejo, isso dentro mesmo de onde eu trabalho, que é o Hospital das Clínicas em São Paulo, a gente vê que tem muito médico que tem informação boa que não tem noção de laboratório. Uhum. Então, isso é um problema, porque se você deixar na mão do médico fazer essa orientação, muitas vezes pode vir errada. Então, o resultado vira alterado, alguma coisa do tipo. Então, de repente, a dica principal não é ir ao laboratório só na hora de fazer, pelo menos ligar e tentar se informar do preparo. Sim. É o papel do laboratório informar isso para o paciente também, né? E seria o papel do médico também estar informando e a gente conscientizar os médicos da cidade ou de onde a gente estiver em relação a isso também, que é fundamental, né? Porque pode ser que o paciente tenha tido uma coleta de uma forma inadequada e ele nem sabe qual alteração que pode ter o exame. Então, ele tendo essa informação, ele pode, às vezes, não dar tanta importância para a alteração. Então, uma coisa importante do jejum que é bom citar é que a gente sempre fala pelo tempo mínimo de jejum, né? Tem o tempo máximo também. É mesmo? A gente não pode, por exemplo, o colesterol, frações de triglicéridos não pode passar 16 horas. E glicose não pode passar de 12, porque a partir daí o paciente está tanto tempo em jejum que ele começa a fazer metabolismo de outras fontes de energia. Por exemplo, a gordura, que vai produzir ácidos graxos e glicerol. Então, isso pode dar alterações em outros exames também. Então, é sempre adequado você dar um valor mínimo de jejum e o valor máximo, para não ter essa alteração também em relação ao tempo de jejum prolongado. Tá? Isso é uma coisa fundamental. Que eu vi uma paciente lá que citou, porque eu começo o jejum a partir das 7 horas e tal, daí você fica das 7 até, por exemplo, o horário que vai coletar, vamos supor, umas 9 horas, já passou do horário de coletar glicose. Então, isso tem que ficar atento também. Isso. Com certeza. Agora, as crianças, elas também devem seguir esse tempo de jejum? Sim, devem seguir, tá? Não é igual ao adulto, tá? A partir dos 12 anos, a criança pode seguir um jejum igual ao do adulto, mas menor que isso, a gente recomenda geralmente 4 a 6 horas, tá? E para menor de 1 ano, a gente recomenda um pouco menor. Uma criança lactente, por exemplo, um período de jejum de 4 horas entre as amamentações. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, Dr. Carlos. E no próximo bloco, você confere os principais fatores que podem interferir nos resultados dos exames. Será que você está fazendo tudo certinho? Então continue com a gente, Saúde em Prática volta já.
Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o patologista clínico Carlos Alberto Giaferi, nos esclarecendo sobre a realização dos exames. Dr. Carlos, a ingestão de substâncias como álcool, cafeína, nicotina, podem interferir nos resultados do exame de sangue? Sim, pode. E tem tanto a curto prazo como a longo prazo, né? O álcool, se você ingerir um dia anteriormente, você pode ter alteração principalmente do triglicérides, tá? E isso pode aumentar pelo menos 4 vezes, tá? O resultado, tá? 4%, desculpa. O álcool também pode estar alterando também o DHL, pode estar alterando outros exames específicos aí, tá? Então, o ideal é você fazer pelo menos 3 dias antes, não ingerir nenhuma substância alcoólica. Se um paciente que fuma e vai fazer a dosagem desses hormônios, você precisa pelo menos falar para ele parar por alguns dias e isso aí. A longo prazo, o que vai acontecer? O paciente que fuma, por um aumento de carboxiemoglobina no sangue, ele vai ter um aumento de contagem de hemácias também. Então, quando você for analisar, o médico tem que saber dessa informação também, tá? O álcool, eu esqueci de citar também. Ele aumenta a gama-GT, que é uma enzima hepática, né? E se o médico não tiver informação disso, ele pode, por exemplo, interpretar como se fosse uma hepatite viral aguda. Então, é sempre bom você ter essa informação do paciente e orientar ele quanto a isso, tá? Agora, o que você tinha perguntado era cafeína também pode alterar. Como a nicotina, ela vai ter indução de catecolaminas também, e você pode ter um aumento de DHL, de cortisol, de ACTH também. Aí o período para ficar sem cafeína, por exemplo, o ideal seria o jejum, o jejum, pelo menos de 12 horas, tá? Legal. Agora, remédios tomados antes dos exames, atividades físicas, por exemplo, feitas no dia anterior, por exemplo, também pode influenciar no resultado? Influencia. Depende muito também do grau de exercício físico que a pessoa fez, né? E existem uns tipos de atividade física que ela fez também. Se for uma atividade física muito extenuante, você vai ter liberação de CPK, que é uma enzima muscular. Pela injúria muscular da atividade física, pela isquemia muscular, você pode ter liberação disso no sangue, tá? Além disso, você vai ter aumento de DHL e vai ter aumento de TGO também. Então, o ideal é que a pessoa, um dia antes, pelo menos, evite fazer atividades físicas. Agora, um caso específico, por exemplo, um paciente que vai dosar PSA, que é o antígeno prostático específico, que é para, por exemplo, detectar carcinoma de próstata ou para hiperplasia prostática benigna. O ideal é que ele não faça atividade, por exemplo, andar de bicicleta, andar a cavalo, porque pela região, pelo contato, você acaba tendo aumento de PSA também. Isso você pode induzir uma interpretação errada também. Então, o ideal, um dia antes, sempre evitar o exercício físico. Certo? Legal. Agora, as pessoas que, por exemplo, estão gripadas, é aconselhável não fazer o exame com gripe ou com resfriado? Então, o ideal é sempre você usar como parâmetro uma pessoa saudável, que não esteja doente e tal. Mas existem algumas situações que você precisa coletar o sangue. Por exemplo, paciente com gripe, você vai precisar solicitar um exame para investigar, certo? Você tem que estar ciente que o paciente está gripado, você tem que estar ciente que ele está infectado, alguma coisa do tipo, para saber quais as alterações que você pode esperar no exame, tá? O ideal, isso não contraindica, mas também o ideal, se for fazer um exame de rotina para investigação ou para fazer um perfil de exames, que geralmente o pessoal fala, é o paciente saudável, esperar para fazer. Legal. Agora a gente vai conferir, então, a segunda parte da nossa enquete que a equipe de produção fez. Será que as pessoas estão atentas aos preparos dos exames? Vamos conferir mais um pouquinho. Para fazer o exame de sangue, eu faço o preparo que me é necessário, assim, sugerido pelo laboratório, porque é conforme o motivo que eu vou estar lá, né? Um é jejum, então, normalmente para o exame de sangue é o jejum. Não tenho costume de fazer, geralmente eu faço quando eu fico doente. Caso contrário, assim, por rotina, assim, eu não faço. Dizem que pode tomar água, mas depois de uma meia-noite, na hora que a gente dorme, normalmente eu não tomo mesmo, né? Na noite antes do exame eu como normal, não guardo nada, não faço jejum não, como normal. Se for fazer o exame mais aprofundado, eles exigem assim um jejum, né? Só também, mais nada. Na verdade, eu não sei o que pode e o que não pode fazer, mas tem algumas pessoas que não sabem responder tecnicamente, até as próprias
profissionais da área não te respondem corretamente, né? Mas aí sempre fica na dúvida. Pelo que a gente viu, a gente está solucionando aqui muitas dúvidas, né, do pessoal de casa. Mas como a gente disse anteriormente, depende, o tempo do jejum depende muito de cada exame, né, Dr. Carlos? Sim. Uhum. Bom, e a gente viu aí, inclusive nos depoimentos, que a maioria das pessoas se referem aos exames de sangue, né? Sim. Que talvez seja o mais popular dos exames. O exame de sangue é o que traz mais diagnósticos, Mais Dr. informações, né? Bom, no caso, o exame de sangue é uma maneira popular de falar os exames que a gente vai solicitar. O exame de sangue inclui um painel de exames muito grande, né? Por quê? Porque o sangue, na verdade, ele é o perfil de todo o organismo do ser humano, né? Ele representa todos os hormônios, as proteínas. Se for detectar um vírus, uma bactéria, você pode detectar no sangue também. Então, o exame de sangue é o que tem maior capacidade de detectar mesmo. Alguns casos específicos, quando você não consegue detectar no sangue, você procura fazer outros exames. Por exemplo, o líquor, que você vai fazer uma coleta de líquor para fazer um diagnóstico de meningite, por exemplo. Tá? O exame de urina, que você pode detectar uma coisa que já não está mais no sangue, por exemplo, uma infecção urinária que pode estar afetando a uretra, a bexiga, o rim. Tá? E alguns outros exames também, por exemplo, o exame de fezes, né? Você vai procurar uma verminose, nem sempre você vai achar no sangue. Você pode achar alguns achados indiretos disso, inespecíficos, que pode induzir o médico a pensar naquilo, mas ele não vai falar diretamente o diagnóstico do paciente. Então, o sangue, sim, é o que a gente geralmente usa mais, tá? Mas tem outros exames que a gente pode estar utilizando para fazer diagnóstico também. Agora, doutor Carlos, o paciente foi lá, fez um exame e, de repente, foi detectada uma doença grave, muito grave. É recomendável que esse exame seja refeito ou não? Um exame é o bastante? Certo. Depende principalmente de uma coisa. O exame laboratorial sozinho ele não faz diagnóstico, certo? Depende muito da clínica do paciente, do que o médico está suspeitando. Então, um conjunto de coisas que te leve a pensar naquilo, eu acho que não teria necessidade de repetir. Agora, se o médico está pensando em alguma coisa e o resultado vem totalmente diferente do que ele esperava, eu acho bom repetir, tá? Interessante. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere os preparos para os exames de urina e fezes. E tem também o quadro de olho na alimentação, com o especial Minerais. É daqui a pouco. Saúde em Prática está de volta, hoje falando dos preparos que cercam os exames. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o patologista clínico, Dr. Carlos Alberto Giaferi. Mas antes de prosseguir, você vai conferir o De Olho na Alimentação, um especial sobre minerais, potássio, magnésio e iodo. Será que você está consumindo a quantidade adequada desses minerais? É hora de ficar de olho na alimentação. O potássio, ele auxilia principalmente na contração muscular. A deficiência do potássio causa muita fraqueza muscular e principalmente a cãibra, que não deixa de ser um mau funcionamento dessa contração muscular. Então o músculo ele se contrai e ele tem essa dificuldade de relaxar de novo. O potássio ele é muito conhecido como a principal fonte a banana, mas nós também encontramos ele na laranja, na uva, no kiwi e no melão. Também em outras frutas, principalmente nas frutas. O magnésio, ele trabalha na contração muscular e ele atua junto com o cálcio nessa função. Então os dois precisam estar juntos para que a contração muscular funcione de maneira adequada. A deficiência do magnésio no nosso organismo pode acarretar principalmente nessa deficiência da contração muscular, né? Então ele não vai funcionar de maneira adequada. Nós também temos outros sintomas como depressão e insônia que acabam atuando também com essa deficiência desse mineral. As principais fontes de magnésio vêm da semente de girassol, das oleaginosas como as castanhas, amêndoas e nozes e também a beterraba e a couve. O iodo ele é um elemento indispensável para a produção dos hormônios da nossa tireoide.
A deficiência do iodo está totalmente relacionada com problemas na nossa tireoide, como a redução dos hormônios e também uma doença que é chamada bócio, que é o aumento da glândula da tireoide. A principal fonte do iodo são os alimentos de origem marinha, como a cavala, o bacalhau, o mexilhão. Então, na verdade, o sal, ele não contém iodo. O sal, ele é iodado, ele é acrescido de iodo, porque a grande parte da população no Brasil não vive em cidades praianas. Então, nós não consumimos alimentos de origem marinha todos os dias. Então, o Ministério da Saúde resolveu acrescentar o iodo no sal para que assim não falte iodo e não tenhamos mais bócio como uma doença endêmica no nosso país. Nós não podemos esquecer que, embora ele tenha o iodo, que é muito importante, ele também tem o sódio. Então, o excesso pode causar pressão alta, pode trazer problemas cardíacos, como infarto, uma trombose. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o excesso do sal. Muito legal esse quadro, a gente vai ficar ainda mais de olho nos minerais. Agora, voltando ao tema do programa, Dr. Carlos, voltando a falar sobre exames. O exame de urina, ele também tem preparos a seguir? Sim. O que a gente fala quando é exame de urina, a gente pensa sempre no exame de urina tipo 1, que é o mais comum. Mas existem outras formas de coleta para urina, que é especificamente para detectar outros tipos de doença. Urina tipo 1, o ideal é você fazer a coleta da manhã. Logo que você acordar, você fazer a coleta, certo? E se não for possível fazer a coleta na parte da manhã, pelo menos você fazer 2 horas de retenção urinária para fazer a coleta no período da tarde ou um período que não seja a primeira urina da manhã, certo? Legal. Agora, por que o primeiro jato deve ser rejeitado, né? Normalmente é pedido isso. Certo. Isso é fundamental por quê? Porque a nossa uretra, que é a parte final do canal da urina, a parte final do canal da urina, ele sempre está colonizado por bactérias da nossa própria pele, da flora da nossa pele. Então, além disso, a gente tem a presença de muco, a gente tem a presença de células epiteliais. Então, esse primeiro jato ele serve para fazer a limpeza do canal, para a gente coletar um exame de urina que seria teoricamente estéril, tá? Para a gente não ter interferência disso. É importante fazer uma higienização do local também antes de coletar esse exame? Sim. É ideal para você diminuir essa contaminação, certo? As mulheres, o ideal é fazer uma lavagem com água e sabão. Não precisa ser álcool, não precisa ser nada disso. Um tá? banho ali normal. Isso, um banho normal. Afasta os grandes lábios, faz a lavagem com água e sabão e depois seca com gás e coleta a urina. O homem já não. Ele afasta o prepúcio, faz a lavagem da glande com água e sabão neutro. E depois seca com gaze e faz a coleta normal também. Lembrando que tem que desprezar o primeiro jato, né? Sim, com certeza. Agora, quais doenças o exame de urina pode detectar? Nossa, são inúmeras, hein? Bastante. Mas a principal causa de solicitação do exame de urina tipo 1 é a infecção urinária, né? Principalmente nas mulheres. Então, o que a gente vê nos pronto-socorros aí por aí, principalmente para a infecção urinária. Mas a gente pode detectar, por exemplo, diabetes, pode sugerir que a pessoa tem diabetes, pode sugerir que a pessoa tem uma alteração renal já importante, por exemplo, um grau de insuficiência renal. Então, o exame de urina tipo 1 é um exame que é bem completo, é um exame que dá bastante informação para o médico e muitas vezes as pessoas nem sabem interpretar direito. São inúmeras doenças que a gente pode detectar pela urina. Legal. Agora, em relação ao exame de fezes, Dr. Carlos, quais os preparos devem ser realizados antes de fazer o exame? É o que eu falei como na urina, né? O exame de fezes, o mais comum que a gente espera é o protoparasitológico de fezes, para a gente detectar algumas alterações, né? E o ideal do preparo é você fazer a coleta em casa, pode ser domiciliar a coleta, e assim que você coletar a amostra, o ideal seria você encaminhar ao laboratório, tá? Para não ter a degradação do material e tudo isso. Se não for possível, colocar pelo menos uma geladeira para deixar refrigerada a amostra. O ideal do protoparasitológico também é importante falar, é fazer 3 coletas de amostras pelo menos em 10 dias, certo? Não só uma amostra, 3 amostras pelo menos, tá? E alternando, você coleta um dia, espera 2 dias, coleta outra, depois de 2 dias coleta outra. Principalmente porque só com uma amostra, às vezes você não é capaz de detectar o que você está procurando. Então, o de urina também pode ser coletado em casa, né? Sim, pode. Aí você teria que refrigerar a amostra,
tá? Deixar 24 horas pelo menos refrigerada, que é o tempo limite, tá? E se você coletar em casa e achar que pode levar para o laboratório, tem essa condição, pelo menos até 2 horas tem que ser encaminhado no laboratório, tá? Legal. Agora, em relação ainda ao exame de fezes, o que ele pode detectar? Certo. O exame de fezes ele pode detectar o protoparasitológico de fezes, ele vai detectar eumintos e protozoários, que são parasitas, né? É os vermes que a gente fala, popularmente falando, né? Poderia ser a lombriga, que é a Ascaris lumbricoides, pode ser vários protozoários que a gente pode ter por contaminação de via alimentar, pela água. Então, popularmente falando, é o verme que a gente fala, né? Mas tem outros exames de fezes também que a gente pode estar detectando outras coisas. Por exemplo, sangue oculto nas fezes. Você está pensando em neoplasia do trato gastrointestinal. Você vai pesquisar sangue oculto nas fezes, você faz nas fezes também. Você está pensando em uma bactéria, por exemplo, a Escherichia coli enteropatogênica, que é isso? uma bactéria que causa uma diarreia crônica. O paciente tem que tratar com antibiótico e tal. Então, o ideal é você fazer coprocultura, que é a cultura de fezes. Então, dentro do mesmo material, a gente pode fazer vários exames diferentes. Mas o mais comum para fezes é protoparasitológico, para você detectar verminoses, certo? E é isso. Legal, doutor Carlos. Bom, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua participação aqui, por ter tirado várias dúvidas aí do pessoal de casa. Obrigado. Foi um prazer. Bom, se você perdeu algum programa, então acesse o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.